Agora você vai conferir aqui o quadro Estúdio Aberto com ele, Dr. Ricardo Pianta. Acompanhe. Estúdio Aberto. Oferecimento Alpha Clean. Resultados para a sua vida. E Connect Lens. Viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe. Estúdio Aberto de hoje está aqui na região dos Presídios, aqui da capital Porto Velho, mais precisamente na Estrada da Penal. Mas para contar uma história e mostrar, apresentar para a comunidade rondoniense o trabalho do Tribunal de Justiça, mais especificamente da Vara de Execuções Penais. Vamos conhecer? Vem comigo! Doutor Sérgio William. Ricardo, prazer. Satisfação. Bem-vindo. Obrigado por nos receber. A honra é nossa. A satisfação. O nosso anfitrião Rogério, da casa. Tudo bom, Rogério? O nosso anfitrião aqui. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos entrar, por favor? Por gentileza. Por favor, doutor. Doutor Sérgio, muito obrigado por receber a nossa equipe, nos receber aqui para contar um pouco dessa história linda da VPEMA. É um grande prazer estar com vocês aqui, principalmente para tratar de um assunto que para mim é muito importante, a execução penal. Doutor Sérgio, o que é a VPEMA? VPEMA é Vara de Execução de Pena e Medida Alternativa. Ela vai cuidar daqueles casos em que a pena é mais branda, onde não existe a pena de prisão. Então são penas alternativas, que na lei se chama pena restritiva de direito. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade ou também pena de prestação pecuniária. Todas essas penas, né, quando elas são à sociedade, elas estão vinculadas a instituições, né? Não necessariamente ao serviço público de uma forma direta. Como que se dá essa escolha, doutor Sérgio? Existe um cadastramento das entidades para a VPEMA, porque quando você tem uma vara de pena alternativa, é como se eu tivesse que construir várias unidades penitenciárias para receber os condenados que vão pagar esse tipo de pena. Então, eu tenho que cadastrar entidades que podem ser entidades sem fins lucrativos, podem ser entidades que desenvolvem alguma atividade também importante aqui em Porto Velho e também entidades públicas que obrigatoriamente, nesse caso, participam dessa rede social que forma a VPEMA. Definido essa rede social, quem se cadastrar na VPEMA, automaticamente ele se cadastra também para receber penas de prestação pecuniária. Quando alguém é condenado, por exemplo, por uma embriaguez ao volante, ele paga uma multa, ele paga uma pena pecuniária de 5, 2 mil reais. Esse dinheiro é arrecadado numa conta única, que a VPEMA controla essa conta única, e esse dinheiro depois é destinado para projetos sociais obrigatoriamente aplicáveis aqui em Porto Velho. Isso acontece em todo o estado ou não, exclusivamente? Não, em todo o estado, porque em todo o estado existe uma vara de pena alternativa. Exclusivamente de pena e medida alternativa só na capital. Perfeito. Mas em cada comarca do interior, as varas de execução penal, elas acumulam também essa atribuição de penas alternativas. E o recurso arrecadado em cada uma das comarcas fica na comarca? Na própria comarca. É uma grande vantagem dessa pena alternativa, porque as penas de multa, que alguém paga uma pena de multa numa condenação, essa pena de multa vai para um fundo penitenciário nacional e não tem uma obrigatoriedade de retorno ao local de recolhimento, como se fosse um imposto. Ok. A pena alternativa não, ela arrecada no local e se aplica no local. Doutor Sérgio, o senhor está há quantos anos na vara? Bom, em execução penal há mais de 27 anos. Na VEP desde 2005 e da VEP que se originou a VPEMA, porque na época a VEP acumulava uma central de penas alternativas, que era a CEPA. Em 2011 houve uma determinação de se criarem varas de penas alternativas. O tribunal então, ele criou aqui na capital uma VPEMA, eu migrei da VEP para a VPEMA. Então VPEMA exatamente desde 2011. Execução penal na capital desde 2005. Ou seja, uma grande história e o senhor é o grande precursor desse processo, né? Eu estou acompanhando desde o início, a parte de penas alternativas, principalmente desde o início eu acompanho. Um processo gratificante, né? Do ponto de vista pessoal. Eu acho muito gratificante, porque
você vê a aplicação de recursos que beneficiam várias entidades. Esse ano, por exemplo, nós já destinamos praticamente 4 milhões de reais para a comunidade de Porto Velho com penas alternativas. Projetos de saúde, de educação, de lazer, sistema penitenciário. Então, você acaba tendo um retorno social muito interessante. Nós estamos agora na sede da Acuda, que também é uma das instituições que são beneficiadas por parte dos valores arrecadados das penas alternativas, e grande parte, esse salão que nós estamos, ele também foi reformado com recurso da VPEMA, né? Foi. Ele, na época, era inclusive VEP ainda. VEP ainda, já mais antigo o processo. Isso. Embora já de penas de natureza pecuniária, porque a VEP tinha a CEPA vinculado a ela. Aqui era um espaço, primeiro foi alojamento de policiais militares, quando funcionava o presídio Johnny Pinheiro, logo no seu início, nos anos 80. Depois ficou abandonado e a Acuda, quando começou a se organizar melhor, pediu para ocupar esse espaço, que era esse salão aqui. E tudo funcionava aqui dentro. Muito precário, muito carente, e aí começou o processo de transformação. Nesse processo de transformação, a VPEMA contribuiu bastante com dinheiro, né? Não é pessoal, é da instituição do Tribunal de Justiça, para que fosse reformado e depois para que fosse ampliado esse espaço. Hoje é totalmente diferente do que era em 2005. O senhor fala muito bem dessa questão, né? Não é o Sérgio William, é o Tribunal de Justiça. Mas a VPEMA acabou virando... Sérgio William ficou uma coisa muito próxima, né? Virou uma associação muito grande. E o que é mais interessante, quando a gente andava aqui antes de a gente começar a gravar, o respeito, a forma como toda a equipe, como até apenados, tratam com o senhor, isso é muito rico, né? Felizmente eu tenho uma boa relação com os presos, sempre tive, né? Já estou há bastante tempo na execução penal. Já vivenciei problemas gravíssimos aqui dentro também, não foram só flores, eu já tive muitos problemas também, mas sempre agi também com serenidade e nunca também agi para prejudicar ninguém aqui dentro, sempre buscando melhorias para o sistema, reconhecendo muitas vezes as reivindicações deles como reivindicações justas e trabalhando para conquistar esse avanço. Essa relação acabou dando frutos positivos e hoje eu tenho uma tranquilidade de andar pelo sistema sem correr um risco maior por conta disso. Doutor Sérgio, não só a Acuda é uma grande instituição que recebe esses recursos, mas outras instituições a gente poderia pautar aqui, que vem à sua memória, que também receberam recursos da VPEMA? Bom, por exemplo, o Hospital do Amor, né? Nós já fizemos doações para eles interessantes. O Núcleo de Apoio à Criança com Câncer também já foi beneficiado. Entidades como o Lar Espírita André Luiz, já fizemos aportes para eles. O pessoal da maçonaria recentemente está fazendo também um hospital, a Casa de Apoio. A Casa de Apoio. Vamos aquele apoiar muro do fundo, né? Nós gravamos isso. Outro dia com eles. E agora eles. fizemos recente mais um repasse para eles, para aquisição de material, para que eles possam começar a construção. Maravilha. Então, várias entidades. Só esse ano foram mais de 60 entidades beneficiadas. Mas ao longo desses quase 20 anos de CEPA e VPEMA, já fizemos muitos repasses, várias entidades já foram ampliadas, melhoradas por conta dessas penas alternativas. Fazemos muito também na parte de entidades que trabalham com recuperação de drogados ou que trabalham com moradores de rua. Nós também apoiamos essas entidades porque elas fazem um trabalho social importante. Uma outra coisa que nós fazemos muito também por exemplo, nós temos áreas periféricas violentas em Porto Velho. Se nós identificarmos esses locais mais violentos e de alguma forma investirmos em programas sociais nesses espaços, nós estamos reduzindo, teoricamente, o volume de entrada de presos no sistema penitenciário. Então, são programas que a gente sempre também apoia. Bom, eu sei que tem coisas novas acontecendo dentro da VPEMA, mas o senhor vai contar isso para mim daqui a pouquinho, depois do recado dos nossos apoiadores.
Connect Lentes é uma indústria de lentes oftálmicas que utiliza na fabricação o que tem de mais moderno em maquinários importados da Alemanha e até mesmo inteligência artificial para oferecer lentes mais finas de acordo com a necessidade de cada indivíduo e de fácil adaptação. Aqui você encontra uma lente para cada necessidade. Connect Lentes, viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe. Nesse mês de outubro, a Alphaclin tem condições especiais para você que deseja realizar exames de prevenção ginecológica. Desde um simples preventivo ou uma vacina de alta proteção contra o vírus HPV, aqui você pode realizar sua mamografia digital ou optar por realizar o check-up ELA, que são exames específicos para você. Agende já seu exame. Alphaclin fica localizado aqui na Avenida Calama, número 2215. Alphaclin, excelência em diagnóstico. Voltando para essa entrevista, obrigado aos nossos apoiadores, Laboratório Alphaclin, também a Connect Lentes. Doutor Sérgio, o que a gente pode esperar de avanço agora para esses próximos anos com a VPEMA? Bom, nós estamos profissionalizando, né, cada vez mais controle sobre as verbas destinadas, ampliando a rede social, identificando aquelas entidades que mais precisam. Então, acho que essa qualidade no atendimento também é um dado importante. Identificando realmente aquilo que a gente precisa fazer. Quando a gente consegue fortalecer uma entidade, né, que ela começa a andar com as próprias pernas, como foi o caso aqui da CUDA, acho que esse é o grande papel da VPEMA. Ela não pode ser uma instituição para financiar eternamente uma entidade. Ela vai dar o pontapé inicial ali, para que eles possam se desenvolver com as próprias pernas, uma orientação que é bastante positiva. Doutor Sérgio, é um trabalho, né, claro, que encabeçado e coordenado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, mas também ele conta com apoio indireto, Ministério Público, tudo, inclusive na hora da condução dessas penas, das sentenças e tudo mais, né? Com toda certeza, né? Defensoria Pública. Né? O Ministério Público é um parceiro obrigatório e imediato, porque todo repasse de verba passa também por uma avaliação do Ministério Público. Ele vai identificar, né, se aquele valor ele é condizente, ele é adequado, se a entidade merece ou não merece, se ela tem as condições mínimas para receber aqueles valores. Então ele dá um parecer que eu sou obrigado a avaliar esse parecer. Ele não é definitivo, a decisão é do juízo, mas evidentemente que o parecer ministerial ele dá um norte muito interessante para o juiz poder trabalhar com cautela. Quase como um conselho consultivo desse processo. Isso. E nós desenvolvemos na VPEMA, até pela experiência, pelos anos, nós criamos aqui na capital, isso só vale aqui na capital, né? Nós criamos uma comissão de seleção e avaliação de projetos. Então, antes de passar pela minha mão, ou do Ministério Público, uma equipe preparada para isso, ela avalia os projetos que dão entrada. E aí, nessa avaliação, identificam aqueles que são prioritários, aqueles que são mais importantes, aqueles que têm um alcance social maior, né? E aí, a partir dessa avaliação, é que manda para o Ministério Público, dá o seu parecer e depois é que vem para mim, então, decidir. Maravilha. Doutor Sérgio, eu quero te chamar para a gente continuar essa entrevista, mas nós vamos rodar aqui dentro da ACUDA, mostrando o trabalho que a VPEMA, que o Tribunal de Justiça pôde fazer e apoiar esse trabalho, no caso, aqui da ACUDA. Mas para isso, eu te convido, você que está em casa, a assistir a continuação dessa entrevista na próxima quarta-feira, a partir do meio-dia, aqui no SBT Rondônia. Espero você. Até lá. Estúdio Aberto. Oferecimento Alphaclin. Resultados para a sua vida. E Connect Lens, viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe. Muito bem, você conferiu aí o quadro Estúdio Aberto com ele, Dr. Ricardo Pianta. Na próxima quarta-feira tem mais, viu?